Oi, gente, eu quero trazer para vocês um trecho desse vídeo do Mídia Ninja que traz uma bomba, porque o Roberto Campos Neto, segundo a reportagem do Estadão e do ICL Notícias, sabia das fragilidades, da falta de dinheiro do Banco Master, das potenciais fraudes e nada fez. Isso lembra muito o episódio do INSS em que o governo do Bolsonaro sabia das fraudes do INSS que foram denunciadas por técnicos e nada fez. Isso estabelece um padrão, isso se repete. Eu vou analisar com vocês e assistir o vídeo aqui do Mídia Ninja e a gente vai tecer alguns comentários. Vamos lá. Na capa de hoje do jornal, o Estado de São Paulo estampa a manchete de que Roberto Campos Neto sabia dos graves problemas de liquidez enfrentados pelo Master, mas evitou intervir no banco em seu último ano como presidente do Banco Central. A notícia caiu como uma bomba nesta quarta-feira, mas ela já havia sido vinculada pelo ICL Notícias, em reportagem de Leandro Demore, que destacou que Campos Neto é central nessa crise, mas estava oculto nessa história até então. O Campos Neto, ele é central nessa crise. Agora, esse cidadão Campos Neto está sendo muito pouco falado. Muito pouco falado. A gente finalmente conseguiu botar a mão em documentos que mostram que são documentos internos do Banco Central produzidos enquanto ele era presidente. Então não dá nem para acusar que foi feito depois, é vingança, querem deixar o abacaxi no meu colo. O que o Estadão traz hoje, que é a manchete principal do jornal, é exatamente a mesma reportagem que nós trouxemos na segunda-feira. Convido as pessoas a lerem lá no iclnoticias.com.br. É que em duas oportunidades já estava bem claro que o Master era uma barca furada. Uma delas faltava dinheiro, mas não é pouco dinheiro, é muito dinheiro lá dentro. E outra delas, a solução apresentada vinha de um fundo sem fundo, que não tinha fundo, que nada tinha fundo ali, ligado àquela REAG, que está ligado a carbono oculto, branqueamento de capitais do PCC, toda essa coisa que a gente já sabe. Não houve nenhuma interferência mais séria. Priorizaram uma solução de mercado. Qual era a solução de mercado privada? Pegar o dinheiro público do BRB e enfiar dentro do Banco Master. Isso, eu nem chamaria isso de solução de mercado. Eu chamaria isso de solução patrimonialista, de uso do dinheiro público, né, para benefício de setores privados, particulares, e que levanta muitas suspeitas de favorecimento de aliados políticos. Muitas suspeitas. Né? Levanta muitas suspeitas. E que tem que ser, obviamente, investigado. Salvar o Banco Master e os seus interessados. Esse é o papel que cumpre Roberto Campos Neto. Na minha opinião, assim, na verdade, é só olhar a documentação que se tem. Vamos comparar a notícia do Metrópole com a do Campos Neto. Qual é que tem materialidade, William, para um processo judicial? A do Campos Neto. Tem documentos, está documentado pelo BC, tudo que foi feito, está tudo oficiado. Aliás, foi tudo enviado pelo BC para o TCU, para o Ministério Público Federal. Não é 3 fontes em off, fumando charuto, dizem que estaria. Não, a documentação. Por essa lógica, inclusive jornalística, uma decisão editorial, o Roberto Campos Neto é muito mais personagem dessa história do que fontes em off. Me disse, ouvi falar, tivemos acesso a pessoas familiarizadas, porque os documentos estão aí. A ver se vai andar para cima dele. Eu acho que o Roberto Campos Neto deveria ser investigado nesse caso, por não ter tomado as atitudes que tomou, e a partir da investigação, investigadas as suas relações para tentar entender, e é inocente até que se prove o contrário, mas em uma investigação ou eventualmente numa CPI, se eventualmente, com as suas atitudes, beneficiou pessoas que não deveriam estar sendo beneficiadas. Esse é o grande ponto dessa história. Então, hoje, o Estadão entra na história que o ICL deu com exclusividade 2 dias atrás. O crescimento da instituição financeira de Vorcaro ocorreu entre 2019 e 2024. Campos Neto chegou a dar uma espécie de ultimato informal até março de 2025 para se encontrar uma solução definitiva, segundo apurou a reportagem do Estadão. A decisão sobre a liquidação acabou sendo executada pelo atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em novembro do ano passado. Procurado, Campos Neto não se pronunciou sobre os questionamentos da reportagem. O comentarista ficou em silêncio, né? Não quis comentar o Campos Neto. Só que tem um detalhe muito importante. A solução que o Campos Neto estava indicando era injeção de dinheiro público num banco sem dinheiro, claramente fraudulento, com remuneração fraudulenta. A solução que o Galípolo, com todas as críticas que a gente pode ter ao Galípolo, né, por manter a taxa de juros alta e tudo isso, foi liquidar, né? Foi acabar com o Banco Master, porque claramente existem fraudes ali. Posturas muito, muito diferentes. Muito diferentes mesmo. E nunca é demais lembrar, o prejuízo que o Banco Master produziu nos estados seria muito menor se o se o Roberto Campos Neto o ato falho tivesse publicizado, tivesse dado
sabe, ele tinha que ir para a mídia e dizer, não, olha, fiquei sabendo aqui que esse Banco Master tinha contratos e tal, o governador do Rio de Janeiro está facilitando o contrato, porém, isso daqui, esse banco tem que ser investigado e tal, essa remuneração. Não, ele não fez nada disso. E aí levanta a questão, por que não fez? Por que não fez? Por que o Bolsonaro, quando ficou sabendo do escândalo do INSS e o Paulo Guedes não fizeram nada, não mandaram investigar? Por quê? Essa é a pergunta, mas vamos seguir. Leonardo Sakamoto questiona se foi incompetência de Campos Neto ou má fé para beneficiar investidores. Não tenho dúvida nenhuma que esse rebosteio poderia ter sido evitado ou minimizado. A questão que agora a Polícia Federal vai ter que identificar foi falha, ou seja, incompetência, ou foi má fé e muita gente ganhou cascalho com o adiamento dessa decisão. Sakamoto já havia alertado sobre a participação de Campos Neto neste escândalo. A bomba estourou no colo do Galípolo, é uma bomba que vem sendo armada, que foi armada há muito tempo. Isso não tira a responsabilidade da atual gestão do Banco Central, mas como a gente vem reiteradamente lembrando aqui, essa questão do Campos Neto não está sendo devidamente citado no meio desse quiprocó, a gente falou ontem, eu falei anteontem, na segunda tarde, no programa da tarde, falei outros dias, falando há semanas já, que ia chegar a hora que ia estourar no colo dele. Não tenha dúvida nenhuma, o ponto é o seguinte, e somando a lembrança que o Josias fez dos CDBs, tem outra coisa que poderia talvez, e aí os investigadores vão ter que analisar, com os instrumentos, as instituições de controle, de fiscalização, porque além da questão dos CDBs ofertados aos indivíduos, teve a questão dos fundos de previdência. A Rio Previdência colocou quase R$1 bilhão em letras financeiras no Master. O Amapá, 400 milhões. Entre outros estados, entre prefeituras, um rosário de prefeituras também colocou dinheiro, que é dinheiro de quê? É dinheiro de gari para se aposentar, dinheiro do pessoal de professor, de enfermeiro, enfermeira, que conta com esse dinheiro para aposentadoria. E essa grana foi colocada nesse investimento de altíssimo risco do Banco Master. Eu falei Banco Master sem querer, olha o ato falho verdadeiro, Mas o que acontece... Que nem o meu ato falho, Bancos Neto, em vez de Campos Neto, Bancos Neto, a favor dos bancos privados. Os atos falhos, é o bando dessas pessoas. Os atos falhos vão dizendo muito sobre o que a gente está pensando sobre essa gente, Como essa pessoa se movem em bandos para favorecer seus aliados, a classe dominante, Pois é. No final das contas é isso, é um dinheiro, na verdade, que foi empregado, que é das pessoas que foi colocado lá dentro. Talvez se o Banco Central tivesse agido antes, se o Roberto Campos Neto tivesse agido antes lá atrás, parte dos aportes feitos ainda em 2024 no Master, com relação a fundos de previdência, essa grana bilionária, talvez não tivesse acontecido, talvez o prejuízo dos estados, das prefeituras teria sido menor. É claro que estados e prefeituras também precisam ser investigados, porque já se sabia no mercado que o Banco Master era um banco zumbi, um banco Walking Dead, um banco com títulos mortos-vivos, e com vários problemas nas costas, e mesmo assim houve compra. Então, vai precisar se tomar bastante o depoimento, o governador do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, Cláudio Castro, que é o responsável em última instância pelo Rio Previdência, vai ter que se explicar melhor. Pois é. O Cláudio Castro, aquele que fez aquela atitude lá, promoveu, junto com a polícia, aquele massacre lá no Rio de Janeiro, que eu disse, isso aqui tem toda a pinta de ser cortina de fumaça, quer esconder outras coisas. Tem outra parte aqui que eu quero falar com vocês, mostrar, vamos lá. O prefeito do estado, Lawane Schultz, lembrou que Campos Neto foi uma indicação de Jair Bolsonaro com aval de Paulo Guedes. O presidente anterior do Banco Central, indicado de Bolsonaro, sabia sobre a situação do Banco Master. A questão não fez nada por quê? Roberto Campos Neto foi o nome escolhido por Bolsonaro com aval principalmente de Paulo Guedes, que, vale ressaltar, mantinha uma offshore enquanto era ministro da Economia, lucrando com as próprias decisões enquanto prejudicava milhões de brasileiros. Pois é, gente, muita coisa precisa ser explicada. E aí eu quero lembrar vocês uma coisa. Eu disse para vocês aqui no canal que o escândalo do Banco Master, outros bolsonaristas iriam aparecer. E aí agora a gente tem clareza de que o bolsonarista, escolhido pelo Bolsonaro, que ajudou a coordenar a campanha dele, lembrem-se da reportagem da revista Piauí, que mostra que o Roberto Campos Neto tinha uma equipe técnica que ajudou o Bolsonaro a coordenar a sua campanha de reeleição. Ele atuou nisso. Isso foi uma denúncia da revista Piauí. Lembrar as pessoas dessas coisas. O Roberto Campos Neto sabia
de todos os problemas do Banco Master antes da maioria das pessoas. Antes ele sabia. E a atitude dele, sabendo, foi tentar facilitar que dinheiro público fosse injetado para que o escândalo não explodisse, né? Em vez de denunciar. E aí isso levanta muitas questões, né? Primeiro, prevaricação, né? No mínimo, irresponsabilidade de prevaricação, mas potencialmente, coisas mais graves. Quem foi que se beneficiava disso? Eram aliados do Campos Neto? Pergunta. Eram pessoas que o Campos Neto tinha investimentos em comum? Isso tudo tem que ser investigado. Mas surpreende que um bolsonarista, que alguém ligado ao mercado financeiro, que o Bancos Neto, como eu chamei, esteja envolvido? Não surpreende. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe vire membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br, ou você faz um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.